Com o aval do presidente Donald Trump, a Turquia invade o nordeste da Síria para atacar os curdos abandonados pelos Estados Unidos e criar uma zona para mandar de volta milhões de refugiados. Esta é a crônica de uma invasão anunciada. Com ataques aéreos e bombardeios de artilharia pesada, a Turquia iniciou hoje uma invasão ao nordeste da Síria, a área antes ocupada pelo Califado do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Os objetivos são atacar as Forças Democráticas Sírias, uma milícia árabe curda, financiada, armada e treinada pelos Estados Unidos, responsável pela operação terrestre na guerra contra o Estado Islâmico. E a Turquia quer criar uma zona de segurança junto à fronteira. Seria um enclave para assentar 3.666.000 refugiados da guerra civil da Síria que estão na Turquia. Ao fazer isso, o governo turco pretende mudar a composição étnica da região, aumentando a população árabe para reduzir a influência curda. Erdogan, o ditador turco Recep Tayyip Erdogan, teme que os curdos da Síria se unam aos do Iraque, que tem autonomia regional, para declarar a independência do Kurdistão. O novo país poderia reivindicar a soberania sobre o sudeste da Turquia, onde os curdos são maioria. No domingo à noite, depois de uma conversa telefônica com o ditador turco, Trump anunciou a retirada das forças americanas que patrulhavam a fronteira, avalizando assim a invasão turca, apesar do protesto de generais, assessores e até mesmo de líderes republicanos no Senado. Diante da reação negativa, o presidente americano ameaçou destruir totalmente a economia da Turquia se houver excessos na invasão, sem definir que excessos seriam esses. Hoje, o presidente americano tentou se eximir de responsabilidade com a seguinte declaração: os Estados Unidos não endossam este ataque e deixaram claro à Turquia que esta operação é uma má ideia. Trump esqueceu deliberadamente que ditadores só entendem a linguagem da força bruta. Pelo menos 12.000 milicianos curdos morreram na guerra contra o Estado Islâmico. Cerca de 12.000 combatentes da organização terrorista estão detidos em campos de prisioneiros e outras 70.000 pessoas de famílias ligadas a eles também estão em campos de prisioneiros. Como os curdos devem abandonar suas posições para se defender da Turquia, há grandes chances de que vários desses presos sejam libertados por células clandestinas do Estado Islâmico, dando ao grupo uma chance de se reagrupar. É impossível que o Estado Islâmico possa recuperar o poder que teve anos atrás, mas sua capacidade de perturbar a reconstrução da Síria e do Iraque tende a aumentar. Hoje houve um ataque de jihadistas do Estado Islâmico em Raqqa, que era a capital do califado criado pelo grupo em 2014. O problema é que Erdogan iguala o Estado Islâmico aos curdos como terroristas. A milícia curda, Unidades de Proteção do Povo, é aliada do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que travou uma guerra de 35 anos contra a Turquia na luta pela independência do Kurdistão, que incluiria o sudeste da Turquia, onde os curdos são maioria. O ditador turco declarou que a ofensiva visa a eliminar a ameaça do terror contra o nosso país e levar a paz à região. Vamos preservar a integridade territorial da Síria e liberar as comunidades locais de terroristas, declarou Erdogan. Trump simplesmente ignorou os curdos. Disse o seguinte: a Turquia prometeu proteger os civis, proteger as minorias religiosas, inclusive cristãos, e garantiu que não vai haver crise humanitária. Vou cobrar esse compromisso deles. A Turquia agora é responsável por assegurar que todos os combatentes do Estado Islâmico continuem presos e que o Estado Islâmico não se reconstitua de forma alguma. Esperamos que a Turquia mantenha os compromissos e vamos continuar monitorando a situação de perto, disse Trump. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante nasceu no vácuo de poder criado pela guerra civil na Síria. Com o caos e a neblina da guerra, tem agora uma oportunidade de se reagrupar. Vários aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, criticaram a invasão turca. O ministro do Exterior alemão, Heiko
mas condenou a ofensiva nos termos mais fortes possíveis, citando o risco de estabilizar ainda mais a região e fortalecer o Estado Islâmico. A Alemanha, a França e o Reino Unido convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a invasão. Maior povo do mundo sem um Estado nacional, os curdos têm uma população estimada entre 25 e 40 milhões de pessoas, espalhadas por 4 países, a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria, e estão sendo traídos há um século. Em 1920, no Tratado de Sèvres, um dos acordos de paz que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano Turco e os curdos receberam. O Império Otomano foi dissolvido e os curdos receberam a promessa de ter seu próprio país. A proposta morreu quando o então subsecretário do Exterior britânico para o Oriente Médio, Winston Churchill, juntou a província curda de Kirkuk às províncias de Bagdá e Bássora para criar um Iraque suficientemente forte, capaz de conter o Irã. Com o fim do Califado Otomano, em 1923, seu líder Mustafa Kemal Atatürk, o novo líder da Turquia, fundou a República Turca, um país secularista, e obrigou todos os habitantes a falar a mesma língua. Até os nomes das pessoas, cidades e vilas foram turquificados. Aumentou a repressão aos curdos. Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, que ocupava o Irã com os aliados ocidentais, estimulou o nacionalismo curdo para tentar tomar uma parte do território iraniano. Nasceu a República de Mahabad, destruída quando os soviéticos se retiraram. Em 1958, Mustafa Barzani, que havia lutado pela República de Mahabad, voltou à região e iniciou uma guerra contra o Iraque que durou até 1970. 2 anos depois, o Shah do Irã pediu o apoio do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, para apoiar a revolta de Barzani numa guerra indireta do Irã contra o Iraque. Em 1975, o Shah fez um acordo com o Iraque. Os curdos foram traídos e abandonados mais uma vez. Em 1984, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, iniciou uma guerra de guerrilhas contra a Turquia, que incluiu atos terroristas. Aumentou ainda mais a repressão aos curdos na Turquia. No fim da guerra Irã-Iraque, em 1988, o ditador iraquiano Saddam Hussein lançou uma campanha genocida contra o povo curdo, inclusive com um ataque de armas químicas que matou pelo menos 5.000 pessoas em Halabja, conhecida como a Hiroshima curda. Depois da Guerra do Golfo para libertar o Kuwait, em 1991, o então presidente americano George Bush, o pai, incentivou curdos e xiitas a se rebelarem contra Saddam Hussein, mas não deu ajuda militar. Mais uma vez, os curdos foram massacrados. Agora, depois dos curdos serem a maioria das forças democráticas sírias responsáveis pela operação terrestre contra o Estado Islâmico, os curdos foram novamente traídos agora por Donald Trump. Ao retirar os soldados americanos da Síria, Trump faz o jogo da Rússia, do Irã e da ditadura de Bashar Assad, todos inimigos dos Estados Unidos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.